E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje vai ser sobre um grupo de imigrantes que veio para o Brasil e ajudou a formar o que é o povo brasileiro. A gente está acostumado a ouvir aquela história de que o brasileiro é formado pelo indígena, pelo africano e pelo português, e aí formou o Brasil e tal. Mas não é bem isso, né? A gente tem vários outros povos que vieram para cá e ajudaram a formar o que hoje é o brasileiro. E a gente vai ver hoje os imigrantes europeus que vieram principalmente para o sul do Brasil e para o sudeste. O primeiro grupo importante é o grupo dos alemães. E aí eu mostro para vocês um postal que ele é da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Por que vocês acham que os alemães vieram para cá? Observando esse postal, a gente já vê uma construção do estilo arquitetônico marcante, mas a gente consegue ver também que o clima ele vai ajudar muito nesse processo. No sul do Brasil a gente tem o clima subtropical. O clima subtropical faz com que a gente tenha temperaturas menos elevadas, pode se assemelhar de certa forma com o clima temperado de onde vieram esse povo, né? De onde vieram os alemães. Muitos vão se instalar em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Canela é uma cidade que fica no Rio Grande do Sul. E aí vejam, eles vão começar a instalar alguns tipos de atividades, como a policultura, como as indústrias domésticas, aquelas pequenas indústrias familiares que em casa eles vão e produzem os próprios materiais, né? As cervejarias, por exemplo. E a cerveja é uma marca famosa de uma festa de tradições alemãs aqui no Brasil. Veja só que interessante. É desta cidade aqui. Esta dessa vez fica em Santa Catarina, outro estado da região sul. E essa é a Oktoberfest na cidade de Blumenau. A Oktoberfest é fruto das tradições desse povo. E a gente tem, além de Blumenau, muitas outras cidades no Vale do Itajaí, lá em Santa Catarina. Pois bem, juntando todo esse grupo que a gente fala dos alemães, a gente tinha mais ou menos em 1970, pouco mais de 260 mil imigrantes alemães no Brasil. Outro grupo famoso também, importante, que veio para o Brasil, foram os eslavos. Eslavos. Os eslavos basicamente são povos do leste europeu, que tem alguns traços culturais semelhantes. Uma característica desse povo é essa aparência aqui dessa jovem moça. De onde será que ela é? Quem arrisca? Esse postal aqui, eu recebi da Rússia. Eles vêm para Paraná, eles vêm para Santa Catarina e começam a fundar pequenas colônias, já são atraídos para trabalhar aqui. Curitiba, por exemplo, ela tem a influência desse povo. Essa aqui é russa, tá? Os russos, os ucranianos e os poloneses fazem parte desses grupos de eslavos. Veja só essa pequenina ucraniana. Percebam que esse grupo aqui vai auxiliar na formação do estado do Paraná. Tanto é que lá em Curitiba existe esse museu aqui, o Museu Paranaense, e nele é possível ver várias exposições, vários materiais, né, histórias, mapas mostrando a ocupação dos eslavos no Paraná, tá? No Paraná. Esses eslavos, eles vão trabalhar com o quê? Eles vão trabalhar principalmente, né, com serrarias e com agricultura. A serraria, né, vai pegar a araucária, aquela árvore famosa do Paraná, e usar para produzir móveis, para produzir casas, até em certo momento se perceber que essa era uma árvore importante, né, por ser parte de um bioma muito exclusivo, né, muito interessante, muito único do mundo, e aí ela passa a ser protegida. Muito bem, outro grupo de imigrantes famosos, também importantes, que vem para o Brasil, qual será? Da Europa, não é português nem espanhol, né, eu vou falar sobre eles em outro momento, não é alemão que eu já falei, não é eslavo que eu já falei. Falta um grupo famoso. Qual será esse grupo? Disse italiano, acertou. E eles vêm também para o sul e para o sudeste do Brasil, né? Sudeste, né, a região de São Paulo, o estado de São Paulo. E o sul, os 3 estados, mais notadamente no Rio Grande do Sul. Essa atividade, esse é o município de Bento Gonçalves, numa área chamada Vale dos Vinhedos. E aí a plantação de uva, o desenvolvimento de uma coisa chamada vitivinicultura. O que será vitivinicultura? Vocês vão ficar com essa pergunta para que vocês pesquisem, certo? E aí, a gente tem o seguinte:
Bento Gonçalves e muitos outros municípios que são fundados, muitas outras colônias italianas que são fundadas no Brasil, elas têm essa atividade como uma das principais. E aí um grande período de chegada desses povos, de 1887 até mais ou menos 1914. Mas em outros períodos também, muitos italianos chegam ao Brasil. Esse é o momento em que a gente tem a massa, a maior quantidade chegando. Lá também em Bento Gonçalves, a gente tem na Serra Gaúcha um exemplo da arquitetura italiana no Brasil, né? Desses imigrantes que chegam ao Brasil. Essa aqui, Bento Gonçalves, segundo nossa mensagem aqui postal, a capital brasileira da uva e do vinho. O meu amigo que escreveu esse postal para mim, vou ler para vocês essa mensagem, diz o seguinte, mais um belo postal da Serra Gaúcha trazido pela minha amiga do Rio Grande do Sul. Realmente, esta cidade é show. Abraços, é muito bonita, eu tenho vontade de conhecer, ainda não conheço. Outro lugar também conhecido é Caxias do Sul, também no Rio Grande do Sul, também fundada por italianos. E aí vejam as casas de madeira, se utilizando dessa madeira daqui da Mata Atlântica e também da Mata das Araucárias, a gente tem aqui umas araucárias, são usadas para instalar esse grupo. Mas no Rio Grande do Sul também, mais uma vez a atividade da uva. Esse aqui é o município de Garibaldi, e aí Garibaldi produz o quê? Champanhe, né? Segundo aqui o nosso postal tem Garibaldi, terra da champanhe. Muito bem, aí vamos lá, a gente tem alguns grupos de imigrantes que formam, né, esse povo brasileiro e tudo mais. Tem inclusive uma cidade que é muito interessante, que ela se chama Teutônia. E aí Teutônia é fundada pelos alemães nesse caso, e Teutônia vem de teuto, né? Se a gente fala os teuto-brasileiros, teuto seria alemão, então teuto-brasileiro seria o filho de imigrantes alemães que estão no Brasil, teuto-brasileiro. Legal? Legal. E aí tem mais outros grupos, esse aqui vai ficar para vocês e vai ser o meu primeiro geopostal. Eu vou dar uma aula de geografia só mostrando postal, mais do que essa. Esse grupo aqui, de um município chamado Três Itilhas. Qual será? Qual será esse grupo? Não é nenhum desses que eu falei, vem em pequena quantidade, mas vem. Três Itilhas fica em Santa Catarina, segundo o nosso postal. E os italianos no estado de São Paulo, eles vêm para trabalhar no café, eles vêm para fundar também fazendas de uva, mas vêm principalmente, né, para ocupar as áreas urbanas, né, a grande São Paulo. E aí muitos conseguem se desenvolver, deixar de ser empregado, né, da zona rural ou empregado urbano e começam a se tornar proprietários de terras. Alguns fundam indústrias e uma muito famosa se chama as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Olha o nome, Matarazzo. Pois bem, Matarazzo era inclusive chamado até de conde na época dele. Ele fundou essas indústrias que foram na época do seu auge o maior grupo industrial da América Latina. E aí a gente tem em Presidente Prudente, aqui, nossa região, o hoje chamado Centro Cultural Francisco Matarazzo, né, em homenagem a ele. Era uma indústria Matarazzo da época, né? E aí, quando a gente faz o cálculo, em mais ou menos 1970, a gente tinha pouco mais de 1.630.000 italianos no Brasil. A gente tem, aqui no município que eu moro, um edifício das indústrias Matarazzo, aqui em Presidente Venceslau. Tem Presidente Prudente, muitos em São Paulo, mais uma vez de Presidente Prudente, bonito. E eu quero deixar para vocês, para a gente finalizar, para vocês verem como foi importante a chegada desses italianos para a industrialização do Brasil. Eu vou ler um trecho do livro do Joel Silveira, jornalista. O livro dele se chama A 12ª Noite da Avenida Paulista. Uma série de reportagens, de crônicas que ele escreveu sobre esse período. E aí, esse texto que eu vou ler para vocês é o seguinte, 1943. Eram assim os granfinos em São Paulo. Esse trecho está na página 10 que eu vou ler para vocês. E aí diz assim, prestem atenção. Aqui no meu caderno. Uma noite no Jequitibá conheci alguns deles. O milionário Lafer, o milionário Pignatari, o milionário Matarazzo, o milionário Crespi. Era uma festa somente para milionários. E sobre todos aqueles sobrenomes há um mundo incrível.
Centenas de fábricas, milhares de chaminés, milhares de motores, milhares de operários. Era um grupo terrível, avassalador. Com um gesto de mão, qualquer um deles poderia me aniquilar, me tanger longe, lá na rua. Mas os milionários apenas sorriam. Sorriam e bailavam com as mulheres, todas muito belas. Alguns daqueles homens, os pais de quase todos eles, haviam chegado pobres ao Brasil, os imigrantes italianos. Mas São Paulo os estava esperando, e hoje eles são donos das fábricas, das indústrias e dos lucros paulistas. Vejam, o texto é de 1943. Né? Se a gente compara, no início do século os italianos estão chegando, na metade do século eles já são, alguns deles já são grandes empresários. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham conseguido aprender. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tira dúvida, que eu puder ajudar, a gente se ajuda, beleza? Abraço para vocês. Tchau.